Para se aprender matemática, não precisa de muita tecnologia. Vamos aprender do jeitinho que cai na prova? Vamos aprender com matemática no papel. Olá, pessoal. Essa é mais uma videoaula sobre fração algébrica. Se você ainda não assistiu nenhuma videoaula sobre fração algébrica, vai lá no final dessa videoaula que vai ter uma playlist especial para você, certo? E o que é que vai ter lá, professor? Vai ter a videoaula fração algébrica 1, 2, 3, 4, 5 e você vai ficar o quê? Craque em fração algébrica. Mas essa aqui, professor, a gente vai falar sobre o quê? Divisão de frações algébricas. Toda divisão de fração algébrica vai se transformar numa multiplicação. Por isso que é legal você assistir a videoaula anterior, certo? Que vou até sugerir aqui. Mas, de qualquer forma, você vai conseguir fazer, mesmo não tenha assistindo, que eu vou explicar aqui meio que de novo, certo? Então, vamos lá. Essa primeira questão, eu tenho o quê? Eu vou fazer 3, certo? Assiste até a última. Nessa primeira questão, eu tenho o quê? X sobre 2y dividido por 1 sobre y. Professor, como é que eu resolvo isso aqui? Primeiro passo, quando você tem uma divisão, você vai transformar isso aqui em multiplicação. Você vai escrever o quê? A primeira fração normal, sendo que eu vou meio que fatorar já. X é sobre 2y. 2y é 2 vezes y. Você escreve a primeira normal, ó. Em vez da divisão, você coloca aqui, ó, multiplicação, certo? Não era nem para eu ter botado x aqui, é para ter botado só o pontinho, certo? Para a gente não confundir esse x com esse x. Então, essa divisão vira o quê? Multiplicação. Isso aqui é um pontinho, certo, pessoal? Ficou meio feio, mas tá valendo. Vezes, aí o inverso da segunda. Não é 1 sobre y? Então você bota y sobre 1. Tudo bem? Bom, da mesma forma que a gente fez a multiplicação lá na videoaula anterior, você vai fazer aqui também. Você pode cortar qualquer um de cima com qualquer um de baixo na multiplicação. Como assim, professor? Você vai cortar esse y com esse y e sobrou o que aqui, ó? O que é que sobrou? Você não tem mais nada para cortar, certo? Sobrou em cima x, embaixo sobrou 2. E agora termina a questão, ó. Aqui embaixo então, sobrou x, aí você bota aqui, ó, x. Sobre, aqui embaixo sobrou 2 e 1. 2 vezes 1, ó, multiplicação. 2 vezes 1, 2. X sobre 2 é o resultado dessa divisão. Entendeu? Vamos fazer a próxima. A próxima tá aqui, ó. A próxima vai ser um pouquinho maior, porque envolve fatoração. Pessoal, muito importante quando você está estudando fração algébrica saber fatoração, porque a gente usa em todas. Estou repetindo isso em todas as aulas. Quem está assistindo todas já está ficando chato, né? Mas é importante. Então, o primeiro passo é você escrever a primeira normal. Mas a primeira eu já vou escrever fatorando. Como é que eu escrevo fatorando? Eu vou escrever isso aqui, dá para a gente fazer o quê? Fator em evidência, ó. Tem um fator comum em evidência, que é quem? É o x, ó. Ó, aqui é uma divisão, lembrando, vai virar multiplicação, certo? Sendo que eu já vou fatorar ao mesmo tempo. A gente vai fatorar o quê? Fator comum em evidência, que eu vou sugerir aqui, se você tem dificuldade ou não sabe. Mas eu vou fazer aqui, ó. Qual fator que tem evidência aqui? Esse cara aqui é x, que é a mesma coisa de 1x, certo? E esse outro cara aqui, ó, é x vezes y. Tava só xy, eu botei o vezes aqui, certo? Quando eles têm um fator comum em evidência, você pode fazer isso. Qual o fator comum entre eles? É esse x, ó. X e x. Aí você bota esse x aqui fora, que está em comum entre os dois, e escreve o que sobrou, ó. Sobrou 1, aí, mais, e sobrou aqui o y. 1 mais y. Tudo bem? Sobre a ao quadrado. A ao quadrado é a mesma coisa de quem? A vezes a. Certo? Lembra que a divisão vira o quê? Multiplicação, ó. Então aqui, ó, vezes, vou botar até aqui de vermelho, ó. Essa divisão virou multiplicação. Aqui, ó, só estou fatorando, certo? Vezes o inverso do segundo. Aqui, né, 3a embaixo e aqui em cima 2 mais 2y. Então, você vai escrever invertido. A primeira normal e a segunda invertida. Sendo que eu já vou colocar fatorando, certo? Não se confunda. Preste atenção aí. Se concentra. Que é tranquilo, ó. Aqui o 3a não está embaixo, ele vem para cima. Sendo que eu vou botar assim, ó, 3a como 3 vezes a. E embaixo eu também tenho e esse de cima vai para baixo. Sendo que eu vou colocar ele fatorando. Por quê? Eles têm um 2 em evidência, ó. Aqui tem 2, aqui tem 2. Esse 2 é a mesma coisa, ser um 2 vezes 1, ó. 2 vezes 1. Vou colocar de azul. 2 vezes 1. 2 é a mesma coisa de 2 vezes 1. Por que eu estou falando isso, ó? Porque ele tem o 2 em evidência. Aqui 2 e aqui 2, ó. Então, eu vou colocar o 2 vezes a parênteses, certo? Aqui sobrou quem? O 1 mais y. O que mais o pessoal erra é esse 1, esquecendo de botar, certo? Porque x é um x. E 2 é 1 vezes 2, certo? Então, pronto. Agora que a gente fatorou, a gente pode fazer o quê?
a simplificação, que é o quê? Começar a cortar, ó, o que der. E o que é que dá para cortar aqui, ó? Eu tenho aqui 1 mais y e 1 mais y. Eu posso cortar qualquer um de cima ou qualquer um de baixo. Eu só não posso cortar cima com cima e embaixo com embaixo. Então eu tenho 1 mais y e 1 mais y. Cortei, certo? E agora, só dá para cortar isso? Não. Eu tenho aqui, ó, A e A. Cortei. Tá vendo? E agora, professor, a gente vê o que sobrou. Não dá para cortar mais nada, ó. Sobrou um x aqui. Sobrou um 3 aqui. Sobrou um A aqui. Sobrou um 2 aqui. E a gente multiplica, ó, o que sobrou. X vezes 3 dá quanto? 3x. Sobre A vezes 2 dá o quê? 2A. E acabou. Certo, pessoal? Tranquilo, né? Vamos fazer a próxima. A última aqui, ó. A última desse assunto aqui, divisão de frações algébricas. Nessa daqui, eu coloquei outros tipos de fatoração, certo? Diferente da anterior, para você ver como é importante a fatoração. Essa aqui é fator comum em evidência, tudo bem, é igual a outra, certo? E essa aqui é o quê? Diferença dos quadrados. E aqui, fator comum em evidência. É importante fatoração, certo? Essa aqui, ó, fator comum em evidência, a gente já fez na questão anterior. Esse x ao quadrado é a mesma coisa de x vezes x, certo? Então, esses dois termos aqui, ó, eles têm o quê? O x em comum. Só lembrando que eu me atropelei um pouco, como é que a gente resolve isso aqui? Fatorando, certo? Eu não posso ir cortando qualquer coisa. Eu tenho que primeiro fatorar para colocar esses menos e mais dentro de parênteses. A intenção da fatoração é essa, para depois começar a cortar, certo? Então, a primeira fração a gente escreve o quê? Normal, como eu falei nas outras. Sendo que eu já vou colocar o quê? Fatorando. É importante fatorar, você tem que fatorar. X vezes, ó. Aí quando eu tiro o x aqui, ó, sobra um x, que é x aqui, ó. Menos quando eu tiro o x aqui, ó, que eu coloquei aqui fora, sobra quem? O 4. Certo? Quando eu tiro esse x, sobra x. Quando eu tiro esse x, sobra 4. E o menos se mantém aqui, ó. Então já fatorei a primeira, certo? Fator comum em evidência que eu já sugeri em cards anteriores. Sobre esse cara aqui, quando você estudar ou já estudou fatoração, você vai perceber que não dá para fatorar x ao quadrado mais 1. Então você repete, ó, x ao quadrado mais 1. Certo? Aí o que você vai fazer agora? Essa divisão vai virar o quê? Multiplicação. Ó. Preste bem atenção. Que esse é o grande sacada da divisão. E você vai inverter esse aqui. Mas eu já vou inverter fazendo o quê, professor? Já vou inverter fatorando. O que é que tem em comum aqui, ó? Eu tenho em comum aqui, nesses dois, ó, 2 e 2. Sendo que esse 2 é a mesma coisa de quê? Esse 2 é a mesma coisa de 2 vezes 1. Então, vamos lá. Vou colocar em evidência. Agora, eu vou colocar em cima. Ele está embaixo, vou colocar em cima. Preste atenção nesse detalhe. Eu inverto a segunda fração, nunca a primeira. Então, se eu colocar o 2 em evidência, fica 2 vezes a parênteses. Muito importante essa fatoração, certo? Fator comum em evidência. Então, estou fazendo a primeira de baixo, que ela vai ficar em cima. Ó. Então, 2 vezes a parênteses. Aí vai ficar x ao quadrado. E aqui, ó, se o 2 vem aqui para fora, ficou só quem? O 1. Mais 1. Fechou, ó. Certo? E agora, essa de cima vem para baixo. Mas qual é a fatoração aqui? Diferença dos quadrados. Professor, como é que você sabe? Porque é importante você saber, antes de fazer essas questões, os tipos de fatoração, certo? Você já olhar e já saber. Por que eu sei que é a diferença dos quadrados? Porque os dois têm raiz quadrada e é uma diferença, tá vendo? Ó? Então, raiz quadrada de x ao quadrado é x, certo? Eita, já botou no vermelho. É x. Aí eu boto menos. Quais quadrados é 6? É 4. Então eu escrevo, esse fatoração você escreve assim, uma vez com menos, aí vezes, uma vez com mais, ó. Então, de novo, vou aumentar aqui, ó. De novo, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 16 é 4. Aí você escreve uma vez com menos e uma vez com mais, multiplicando. E agora, professor? Agora a gente corta o que der. Por quê? Porque o mais e o menos, certo? Aqui tem menos, mas está dentro de parênteses. Aqui tem mais, mas está dentro de parênteses. Aqui tem menos, está dentro de parênteses. Aqui tem mais, está dentro de parênteses. E a gente pode colocar aqui um parênteses aqui. Agora a gente pode cortar, sair cortando. Ó, qualquer um de cima com qualquer um de baixo. Não pode ser em cima com cima e embaixo com baixo. Ó. X ao quadrado mais 1. X ao quadrado mais 1. Tá vendo? Aqui eu tenho o quê? Ó? X menos 4. E aqui eu também tenho o quê? X menos 4. E agora não tem mais nada para cortar. Sobrou o quê? Vamos ver o que sobrou? Vamos circular. Sobrou um x aqui.
Sobrou um 2 aqui. E aqui embaixo? X mais 4. Então, vamos lá. Ó. Vamos escrever a resposta. Como aqui sobrou um x, aqui sobrou um 2, ó. X vezes 2, 2x. Sobre, aqui só sobrou o quê? X mais 4. Professor, eu vou cortar esse x com esse x. Não pode, certo? Aqui em cima é uma multiplicação, mas aqui embaixo é o quê? Uma adição. Você não pode cortar esse x com esse x, certo? Só pode cortar se fosse todo assim, ó. X menos 4 no parênteses com esse x menos 4 no parênteses. Aí pode, certo? Mas assim, não. Espero que tenham entendido. Até uma próxima videoaula. Obrigado. Se gostou, dá um like, se inscreve e ajuda o canal a crescer. Obrigado.